Sou o professor Jefferson, do Centro Universitário Campo Real. Eu vou passar para vocês algumas dicas sobre a MEI, que trata-se do microempreendedor individual. Essa legislação entrou no ordenamento jurídico através de uma lei complementar, a Lei 126 de 2006, e que instituiu o regulamento do microempreendedor individual. As principais características da MEI, a primeira delas é tirar as pessoas da informalidade. Então, muitos trabalhadores exercem algumas atividades empresariais, porém não têm uma segurança pelo fato de não estarem legalizadas. Então, essa lei ela veio exatamente para tirar essas pessoas da informalidade. As principais características da MEI, a primeira delas, ela tem para haver um enquadramento, ela está relacionada de acordo com o seu faturamento. Então, para esse ano em exercício, o faturamento anual é de R$ 81 mil. Se exceder em até 20% desse valor, é possível fazer um recolhimento adicional, porque se houver um faturamento superior, em regra, ela vai deixar de ser um microempreendedor individual e passa a ser uma microempresa. E os benefícios, os tributos e as vantagens da MEI, nesse caso, acabam se perdendo. Então, por isso, esse teto. Se, por um acaso, o empreendedor regularizar a empresa no meio de um ano em exercício, dividido esse valor por 12, vai dar em torno de 6.700 e alguma coisa, e ele vai multiplicar pelo restante dos meses e aí fazer o recolhimento. Bom, as despesas, né, que o microempreendedor individual vai ter é feito por uma única guia de recolhimento. Então, os benefícios, os impostos estão inclusos nessa guia. E também, que é o principal, a possibilidade de ter acesso a alguns benefícios previdenciários, entre eles a aposentadoria, pensão por morte, enfim, ele acaba se tornando um segurado da Previdência Social. E nesse caso acaba podendo usufruir dos riscos, em caso de algum risco social, como a morte, a doença, até a questão do salário maternidade, tudo isso está incluído nesse recolhimento mensal. Em relação às atividades, existem algumas atividades que a lei estabelece. Então, o que acontece? Existe aí a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, em que lista os possíveis ramos de atividades a serem explorados, tá? Então, para abrir uma MEI, é preciso que a atividade econômica esteja relacionada a essa lista pré-estabelecida. E somente nesse caso é possível fazer a abertura da MEI. Existem alguns impedimentos que o microempreendedor individual também está submetido. Então, por exemplo, servidores públicos, né, alguns impedimentos legais também, nesse caso, o microempreendedor não está autorizado a fazer a abertura, tá bom? E a lei traz esses impedimentos. Normalmente, servidores públicos estão fora, não podem abrir uma MEI. Tá? Em relação a dívidas, muitas vezes as pessoas têm receio de abrir uma microempresa porque tem algumas dívidas pessoais. Por exemplo, estar com o nome no SPC, né, no Serasa. E isso não é óbice para a abertura de uma MEI. Não há nenhum tipo de impedimento nesta linha. Bom, outra vantagem de se abrir a MEI é a possibilidade de fazer tudo pela internet, de maneira fácil, prática. Então, o que o microempreendedor vai fazer? Ele vai acessar um site
e lá ele vai fazer a sua inscrição, preenchendo os seus dados pessoais e nesse caso ele se torna muito mais ágil, fácil, tanto para a abertura quanto também para o encerramento. Não requer muita burocracia para a abertura de uma MEI, tá bom? Algumas situações que o microempreendedor individual deve observar, ele pode contratar até uma pessoa, então ele pode sim contratar um empregado que venha trabalhar com ele, e obviamente, se acontecerem algumas condições, como por exemplo, ele precisar contratar mais pessoas, se o seu faturamento aumentar, se por acaso ele for explorar uma atividade que não consta no rol taxativo de atividades que são permitidas para a abertura de MEI, nesse caso, ele não mais poderá e ele terá que regularizar a sua situação perante os órgãos oficiais. Bom, são apenas algumas dicas, mas é muito importante que as pessoas tenham em mente, muitas pessoas trabalham na informalidade sem conhecer as facilidades de trabalhar com uma MEI. E eu, ao meu ponto de vista, deveria ser muito mais divulgado, porque o custo mensal para manter, né, o recolhimento de impostos, que é tudo numa guia só, está em torno de R$55 por mês. E muita gente não sabe disso, principalmente por ter acesso aos benefícios previdenciários. Bom, só apenas algumas dicas e fico satisfeito em poder participar com esse grupo de formandos, tá bom? Um abraço a todos.